Olá, muito boa noite. Estamos aqui novamente, terça-feira, o nosso encontro marcado. Programa Muito Mais Bela, comigo, Gisele Alebrante. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos super atuais. Dando início aí a um mês do Outubro Rosa, né? Nós vamos falar, cada programa nós vamos falar especificamente sobre essa temática, né? Que é o Outubro Rosa, a busca pela prevenção, né? Pela conscientização da prevenção. Então, sempre teremos aqui assuntos bem atuais dentro da temática do Outubro Rosa. Hoje nós vamos ter duas convidadas falando sobre dois assuntos super atuais e interessantes, que eu tenho certeza que vão surgir muitas dúvidas aí para vocês. Nós vamos conversar com a Sandriele Wise, ela vai me corrigir, Sandriele Wise, que ela é advogada e vai falar sobre o direito da mulher com câncer. Então, se você tem alguma dúvida sobre aí os direitos, né, da mulher, no câncer, enfim, sobre esse tema, você pode mandar a sua pergunta que ela vai responder ao vivo. E também vamos receber a oncologista, a doutora Aline Lino, e ela vai falar sobre o câncer de mama e como foi encarada a questão do câncer aí em meio à pandemia. Então, dois assuntos que estão em alta. E eu conto com a audiência de vocês. Mandem seus comentários, perguntas. Compartilhe o vídeo do nosso programa para quem você acha que precisa dessas informações. Não esqueça de se inscrever no canal do YouTube da TV Pedra Branca. Você pode assistir pelo YouTube e pelo Facebook da TV. Então, pode chamar as amigas, a mãe, a titia, a prima, a amiga, ou quem você achar que precisa assistir o nosso programa. Está no ar o programa Muito Mais Bela. Pode rodar a vinheta. Gente, muito boa noite, então. Vamos conversar agora com ela, Sandriele Wise, ela me corrigiu. Ela é advogada, vai falar com a gente, então, um pouquinho sobre os direitos da mulher com câncer. Sandriele, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Fica à vontade. Quero também dar boa noite para a doutora Aline Lino. Ela vai ficar no outro palco, né? Como sempre, a gente faz esse aqui. Boa noite, doutora Aline. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que bom. Fique bem à vontade, se quiser fazer alguma pergunta, interagir com a gente aqui sobre os assuntos que vão ser falados, que eu acho que são dois assuntos super atuais, tá? Fica bem à vontade, então, tá bom? Sandriele, boa noite. Boa noite, Gisele. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Tá ligado? Aí. Uhum. E agora, Janinha? Boa noite, Gisele. Obrigada pelo convite. Muito feliz por estar vindo aqui tratar de um assunto que ele é abordado, infelizmente, mais no Outubro Rosa. Porém, vamos tentar aí levar adiante e deixar muito mais as mulheres informadas sobre o tema. Que bom. Olha, eu fico muito feliz porque a gente está fazendo aí, abrindo o nosso Outubro Rosa para falar sobre... Infelizmente, como você disse, somente nesse momento é que é muito mais falado, né? Sobre esse assunto que está super em alta, que é a questão do câncer de mama, enfim. E eu tenho certeza que vão ter muitas dúvidas aí, porque ainda é uma questão que tem muitas leis, né, que estão agora mais atuais, que estão surgindo aí, e tem muitas pessoas que ainda não conhecem, né? Sim, com certeza. A lei ela sempre está em constante evolução. A gente não tem nada absoluto para o momento. A nossa maior lei, a nossa maior legislação é a Constituição Federal, aquela que ainda prevê o nosso direito à saúde. Então, ela se mantém firme ali no posicionamento de que a gente sabe que aquela lei tem.
mas ela não satisfaz todos os nossos problemas, então a gente precisa daquelas outras leis que vão vindo, que a gente vê na televisão, sobre deputado, senador, enfim, tudo se reunindo para que possa ir suprir as nossas necessidades. Vão se adequando, né, na verdade, conforme a necessidade que sim, tem. O ser humano está em constante evolução. Exatamente, porque agora, hoje em dia, a gente, eu acho que tem, no caso, assim, a mulher, enfim, câncer de mama, mulher ou homem, né, enfim, e acaba ocorrendo que, em meio ao tratamento, ocorre a questão das metástases. Então, acredito que tem muita coisa ainda para agregar dentro, né, de um tipo somente de câncer com relação a leis, né? Sim, com certeza. Ótimo. Vamos falar um pouco, então, com relação a benefícios, né? Como que é a questão do benefício do INSS? Muitas pessoas têm dúvida qual a entrada que vai dar na questão do benefício, qual o direito que ela tem, se é um auxílio por invalidez ou se é um auxílio doença, como que funciona essa questão? Então, com relação ao câncer, né, a pessoa que tem câncer não precisa ser necessariamente câncer de mama. Qualquer pessoa que tenha câncer, ela pode ir em busca desse auxílio. Hoje, no INSS, a gente tem 2 tipos de auxílio. O auxílio doença e a aposentadoria por invalidez. Então, a pessoa que tem câncer, ela pode tentar um desses 2 auxílios. Qual que é a diferença? O auxílio por doença, ele é temporário. Por que ele é temporário? A pessoa está com aquela doença naquele momento, mas uma hora vai curar. Então, enquanto perdurar aquela doença, ela vai ter direito àquele auxílio. Já a aposentadoria, ela é diferente. Quando que a pessoa vai conseguir a aposentadoria? A aposentadoria vai ser quando a doença ela não é temporária, ela vai ser permanente. Então, gera o direito à aposentadoria. Geralmente, no INSS, a gente fala que tem que ter um tempo de contribuição, que seria o quê? Os 12 meses que a pessoa teria que estar contribuindo para conseguir o benefício. Porém, com a pessoa que tem o câncer de mama também, ela fica isenta dessa contribuição. Basta ela estar configurada como uma pessoa que estava contribuindo. Aí a gente tem diversas exceções. Foi demitida agora do serviço. A gente ainda tem um tempo ali que ela é considerada contribuinte. É porque eu vejo assim, eu converso com várias pessoas que estão, né, passando por esse problema e que encontram essa dificuldade realmente assim de entrar, às vezes demora muito tempo até configurar, porque tem problemas outros com relação à contribuição, então. O que acontece? O INSS hoje, aí já não entra muito no assunto do câncer, né? Sim. Mas como padrão normal aí do INSS. Ele teria aí o prazo de 60 dias para manifestar, dar a conclusão se vai ou não conceder esse benefício, tá? É de lei. É 30 dias prorrogado por mais 30, 60 dias. Quando o INSS ele demora nessa prestação, porque hoje o INSS tem uma demanda muito grande. Sim. Às vezes a pessoa tem sorte, mas muitas das vezes a grande maioria não tem sorte. Aí precisa entrar com mandado de segurança, é um recurso que a gente ingressa na Justiça Federal, e que o advogado aí consegue apressar um pouco o resultado desse benefício. Lembrando que para a pessoa pedir esse auxílio ou aposentadoria, ela pode fazer direto no site do Meu INSS, não precisa de advogado, pode ser as pessoas que são que não têm tanto entendimento, pode procurar a ajuda de outras pessoas, tá? E caso for negado, caso passe o tempo, não tenha resposta, ela pode procurar um advogado. Mas, se quiser procurar um advogado desde o início, ficaria a critério dela. Mas, nesse primeiro momento de ingresso e de pedido, não precisaria gastar com advogado. Entendi. Porque, eu tenho mais ou menos umas 3 pessoas que eu conheço que tiveram câncer e que tiveram essa dificuldade, assim, nossa, questão de 6, 7 meses para poder conseguir Bem receber normal. o auxílio. Né? Bem normal. Então, isso acontece mesmo. Só que o interessante de mesmo que tenha a demora, é a pessoa ingressar com benefício, com pedido. Sim. Por quê? Se o benefício for concedido daqui 7, 8 meses, ela vai receber o retroativo, com juros, multa, valor, claro. Tudo atualizado certinho. Então, gente, sempre vão em busca. Achou que tem direito, está em dúvida, vá em busca de um profissional que pode lhe auxiliar, ingresse com o pedido e veja qual vai ser a resposta do INSS.
às vezes fica na dúvida, né? Estamos aqui para saná-las, mas assim, às vezes está num processo tão crítico da doença que acaba não indo, né? Enfim, e tem um assunto interessante que entra aí. As pessoas que estão nesse processo mais crítico e precisam de um curador, pode entrar com pedido para o INSS, que o INSS ele paga até 25% da pensão da pessoa, não precisa respeitar o teto que tem estabelecido na lei, para estar ajudando a pagar o curador. Olha que interessante isso. Sim, bem interessante. Porque, e não é divulgado. Exatamente. Por isso que me surpreendeu, porque a gente também sabe que é um momento onde precisa ter alguém junto, né? Muitas pessoas, claro, às vezes passam até sozinhas, mas assim, tendo alguém ali do lado e sabendo que essa pessoa vai se doar para ficar ali, né, para poder ajudar a outra Detalhe, pessoa. não precisa ser da família, de fora. Pode ser uma pessoa da família que abdique das suas funções laborais, Pra do ficar com a trabalho, pessoa. para poder ficar exclusivamente cuidando daquela pessoa. Nossa, muito legal. Tenho certeza que o pessoal aí gostou muito dessa Com informação. certeza. Que bom. Com relação a fundo de garantia, PIS, essas coisas, essa pessoa, o que a gente está falando aqui é especificamente para a mulher ou o homem que teve o câncer, a mesma situação? O ou tópico não? anterior, para a pessoa que tem câncer. Sim. O que tu estás me Abrange. perguntando agora, Ah, tá, para o a do pessoa câncer que de tem mama. câncer. Não, a pessoa que tem câncer, teve qualquer tipo de câncer. Ah, tá. Ótimo. Tem o direito de pegar o auxílio, a Aham. aposentadoria, né, Sim. dependendo do caso, se enquadrar ali da lei. E do FGTS e do PIS a mesma coisa. O que acontece? O FGTS, que é conhecido como Fundo de Garantia, é que o empregador tem que depositar na conta do empregado, certo? Quando a pessoa ela é constatada com o câncer, a partir do momento que é constatada, o médico vai dar o laudo. Esse laudo ele vai ter uma validade de 30 dias. Então, dentro de 30 dias, você pode ir lá requisitar o benefício, vale para o auxílio-doença e para a aposentadoria, e para o fundo de garantia e para o PIS também. Outro detalhe importante. Além de você sacar o seu próprio fundo de garantia, o seu próprio PIS, por você estar com câncer, o meu dependente que tiver com câncer pode sacar. Então, se eu tenho um filho, o meu filho foi constatado com câncer, eu posso sacar o meu fundo de garantia, o meu PIS, em favor do meu filho. Olha, também. Sim, isso também é uma outra coisa que não é tão divulgada. Mas para ajudar em tratamento, o Estado ele acaba liberando esses benefícios. Lembrando que o fundo de garantia ele é requisitado na Caixa Econômica Federal. Sim. E o PIS depende de onde é o recolhimento. Aí, com relação Depende da função do da empregado. função de Isso, daí teria que dar uma pesquisada para cada funcionário. específico, né? É interessante essa questão do filho, né? Eu acho que tem muitas pessoas não sabem real o seu direito, né? É uma coisa que às vezes deixa de procurar, né? Ou enfim não vai atrás. Por isso a questão da divulgação, do falar sobre é tão importante, porque olha quanta coisa que pode ajudar, né? As pessoas nesse Sim. momento. Querendo ou não, o tratamento hoje para o câncer, a doutora pode falar melhor, ele é um pouco elevado, né? A nossa saúde pública hoje, infelizmente, a gente tem o acesso, a gente tem o direito previsto na Constituição Federal, mas não suporta todo mundo. Sim. Então, o que acontece? Eu estou doente, você está doente. É urgente, mas às vezes tem casos muito piores. Sim, Não é claro. porque o nosso é urgente que a gente ficou para trás, que o outro que está numa situação, às vezes, muito pior, por mais que a gente não entenda, que vá passar na nossa frente. Sim, Então, claro. querendo ou não, o auxílio, o fundo de garantia, PIS, acaba ajudando nas pessoas que são mais necessitadas. Sim. O que também é importante, né? É preciso entender, né? Claro que a gente ouve muita reclamação, muitas pessoas, né, se queixando até da questão do INSS, enfim, de receber, de ter condições ou não de arcar com tratamento, né? Mas a gente sempre tem que olhar para o lado, né? Sempre tem aquela pessoa que está precisando mais também. Claro que isso não é uma coisa que vai ser divulgada, né? Não tem como saber. Sim. Né? É mais fácil achar que tem alguma coisa errada. É que, na verdade, é vida com vida, né? Exatamente. Né? A gente É uma lida com luta. vida e, infelizmente, o nosso sistema hoje ele não suporta todo mundo. E com relação a isenções, assim, igual tem deficientes físicos que têm isenções na compra de carro, existe também essa abrangência? Sim. A pessoa que tem câncer pode ser o de mama ou pode ser qualquer outro tipo de câncer, tá? Ela vai ter isenção no imposto de renda.
Mas não é qualquer imposto de renda. É o da aposentadoria e o de pensão, por exemplo, pensão por morte. Tá? Ah, tá. Se o câncer ele gerou algo que tenha que adaptar no carro, aí ele vai ter a isenção ali na compra do carro do IPI. Caso não tenha que adaptar o carro, a gente pode estar analisando para cada caso a isenção do ICMS. E ainda, além dessas questões, a gente tem uma coisa que também não é tão divulgada, que dá a oportunidade, né, por mais que seja uma situação difícil, a gente não deve, né, ficar feliz com isso, Sim. mas acaba tendo a oportunidade ainda de quitar o imóvel financiado. Tem certas cláusulas de contrato, não são todos os tipos, daí precisaria constatar um profissional, né, Sim. especializado na área, para que possa analisar esse contrato, que a pessoa, quando é descoberta com câncer após o financiamento, não pode ser antes, ela consegue aí estar quitando o seu imóvel. Olha, mais uma que também eu não sabia. Interessante. Eu dei uma pesquisada bem por alto sobre o assunto e eu encontrei uma questão que eu vi que não é muito falado, que é sobre o atendimento priorizado em demandas judiciais. Sim, isso é muito importante. Olha só. Qualquer pessoa que tenha câncer também, tá? Hoje, a gente sabe que a nossa justiça ela é muito lenta. Infelizmente, a nossa justiça está atumultuada e tem certos casos que a gente acaba priorizando. Por exemplo, o idoso, a criança e adolescente, pessoas com deficiência física, e aí vai. E um dos casos que trazem prioridade no trâmite é a pessoa que é diagnosticada com câncer. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela sabe que está com esse devido problema, ela tem que pedir para o seu advogado para ele informar no processo, porque ele vai ter prioridade até com relação aos idosos. Então, ele vai lá para cima em relação à prioridade. Mas, caso a gente sabe que hoje a gente tem os juizados especiais cíveis, Sim. que são o juizado que a pessoa não precisa de advogado para estar ingressando com a ação, que são as causas até 40 salário mínimo, certo? Nesse caso, você teria que se dirigir até o fórum da comarca onde foi ingressado a ação, onde está tramitando aquela ação, levar o laudo médico e pedir para que lá no cartório eles façam dessa prioridade ao andamento do processo. Sim. Tem que fazer um pedido, né? Não tem como. Das duas maneiras. Se não tiver advogado, vai até o fórum. E caso tenha advogado, encaminha para o seu advogado, que o seu advogado já vai pedir aí para você. Você vê que são tantas coisinhas, né? Que pensa bem, a pessoa, né, tá por isso que eu te digo que eu acredito que tenha essa dificuldade de ir atrás dos seus direitos por conta de toda uma problemática, né? Da questão de não estar bem, tem que ter alguém para fazer, né? Até, no entanto, muitas pessoas, fugindo um pouco do assunto, elas não sabem do mandado de segurança que a gente tem que a gente entra quando o INSS não dá a decisão dentro dos 60 dias. Ah, olha só. A maioria das pessoas não sabem, né, realmente demora, não tem o que fazer, mas a gente acaba passando na frente de outras pessoas quando o juiz dá a decisão. Geralmente, o juiz dá uma decisão, juiz federal, Sim. de 30 dias está enviando aí, dando uma solução, ou se for recurso, Vai lá enviar e para dá turma uma de chamada, recurso. né? Ó. Sim, sob pena de multa. Você vê, olha que interessante. Acho que temos algumas perguntas. E Vanessa, muito boa noite. Boa noite, Sandriele, Boa noite. Gisele. Boa noite. Vocês estão arrasando, estão lindas, viu? Obrigada. Obrigada. Eu vou estar aqui falando das pessoas que estão nos assistindo. A Jaqueline Alebrante, ela está falando que vocês estão maravilhosas e que ela está ligadinha. E beijos do Pedrinho. Família, minha irmã que está com meu filho. Um beijo. A Silvia, ela está falando assim, Sandriele é uma ótima advogada e está trazendo muita informação importante. Obrigada, minha tia também. Família, né? A Regiane também está comentando que é um assunto extremamente importante. A gente vai mandar um abraço aqui para a Lorraine, que ela está nos assistindo, a Ivete, a Mega Hair, a Silvia, ela está dando parabéns pelo programa. A Terezinha está falando que está sendo muito bem explicado. A Regiane aqui está mandando um beijo. A Geni, ela perguntou o seguinte, até quando vale o benefício? Então, esse benefício, a Jennifer, é Jennifer o nome dela? Jennifer? Jennifer Jenny. Reis. Como? É Jenny. Jenny Reis, é minha prima. Sim.
Esse benefício, ele vai ter validade enquanto a pessoa estiver diagnosticada. O que acontece? Hoje, graças a Deus, com a evolução da medicina, a gente tem a cura. Sim. A partir do momento que a pessoa está curada, ela não tem mais o direito ao benefício. Então, a validade do benefício seria enquanto a pessoa for diagnosticada e enquanto não estar curada. Mas assim, ó, agora uma dúvida minha, no caso que surgiu, com relação às pacientes que eu atendo ali do projeto, e a gente conversa muito, né? Então, elas falam muitas problemáticas, né, que existem dentro de todo o processo, né? Existem umas situações onde a pessoa, depois que passa, se curou do câncer e tudo, quando faz a mastectomia, ocorre esvaziamento, né? A doutora vai, né, embasar, esvaziamento axilar ali, enfim, que elas encontram dificuldades para dirigir, isso, aquilo. Existe uma situação onde tornam elas, assim, por mais tempo recebendo o benefício, ou a cura somente, ó, agora você está curado, o que você vai ter depois disso? Aí entra naquele primeiro tópico que a gente começou a conversar. A aposentadoria por invalidez é porque aconteceu algo que não deixou mais capaz para fazer o que ele fazia antes. Então, dependendo do caso, pode ser estendido. Irreversível, né? Sim. Então, a gente teria que analisar caso a caso, mas tem casos que continuaria. Então, porque a maioria, né, acontece, assim, pelo menos as que eu converso, o esvaziamento, e elas relatam muitas dificuldades com relação a isso, né? Por isso que já me surgiu a dúvida. Mas é de caso a caso. E Vanessa, desculpa, te cortei. Tá, então, eu preciso mandar um boa noite para as pessoas que sempre estão aqui nos assistindo todas as terças, para a Gisele Bergman, a Isabete. Quem será essa, hein, Gisele? Minha mamãe. Um beijo. Mãe, te A amo. Jenny também, ela já fez um comentário, a Yolanda, a Shirley, a Rejane, a Silvia, Patrícia. Muito obrigada pela audiência de vocês. Estamos aqui, podem fazer suas perguntas. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada. E com relação ao SUS, o SUS é obrigado a oferecer um tratamento? Como é que é isso? Como é que funciona essa... Seria uma obrigação, Trâmite. né? Ou como é que funciona esse trâmite, enfim? Sim. Né? Se existe uma obrigação necessariamente, né, por conta do SUS. A gente tem uma lei que é a 12.372, se eu não me engano. Mas é 12.370, né, alguma coisinha. Mas se eu não me engano, é 12.372. Ela é conhecida como a lei dos 60 dias. A doutora deve saber. A partir do momento que a pessoa é diagnosticada como câncer, o SUS ele tem o prazo de 60 dias, prazo máximo. Por quê? O médico que diagnosticou, dependendo da situação da pessoa, se for um caso mais urgente, ele pode estabelecer 10 dias. Sim. Então, o SUS, a partir desse momento do laudo, ele teria aí o prazo de 60 dias, e tem os casos excepcionais, para começar a oferecer o tratamento total. Químio, enfim, aí a doutora pode explicar melhor. Mas é o tratamento total, desde quando for diagnosticado, da primeira consulta ao final. Então seria uma obrigatoriedade. Sim, né? Mas daí entra aquela questão, né, do acúmulo, da demora. Exatamente. Que não teria como cobrar do Estado o outro muitas vezes lado, quando né? passa. O outro lado. Infelizmente. E muitas mulheres, elas precisam fazer a cirurgia da retirada, né, parcial, da mama ou total. Existe alguma lei, né, que garanta o direito dela da reconstrução, né, da cirurgia de reconstrução mamária? Como é que é isso? Com relação à reconstrução mamária, esse tópico é só para as pacientes que tenham câncer de mama, tá? Lá em 1999, começou o início ali de leis para começar a ajudar esses pacientes que são diagnosticados. Hoje, em 2018, acho que, graças de Deus, acho que demorou um pouco, aí a doutora pode saber, a gente tem a obrigação de ter assimetria. Antigamente, era muito comum as pacientes estarem reclamando que não ficava simétrico e o SUS pegava e jogava fora, ou até às vezes o particular. Então, hoje, o que acontece? Em 2013, a lei estabeleceu que o plano particular e o SUS, eles têm a obrigatoriedade, né, de estar aí ajudando o paciente, a mulher, com a quimioterapia, os tratamentos todos necessários. Incluíram a prótese mamária
né, que seria quando me esqueci o nome agora. Mastectomia, para colocar a prótese mamária. E agora, em 2018, a gente ainda tem a lei que estabelece que os peitos eles devem ficar assimétricos. Nossa, que legal. Essa aí eu me surpreendi, porque, né, também puxando para o lado do meu projeto, né, como eu faço a reconstrução com a micropigmentação, eu precisaria de uma simetria, né? Mas até hoje, enfim, eu acho que teve uma que eu vi que ficou muito simétrico. Mas, claro, ela fez cirurgia por fora, ela foi pagando as cirurgias dela para poder conseguir chegar à simetria. Mas é um problema quase que unânime, né, doutora, com relação à cirurgia. Pode falar, pode falar. Eu acho que existe um pouco, a gente precisa entender um pouquinho, né, que uma cirurgia para operar um tumor é uma cirurgia que a mastectomia, mesmo que depois seja feita a reconstrução, a gente sabe que ficar exatamente igual a outra mama é algo muito difícil, né? Sim. A gente sempre lembra as pacientes, aquela mama foi operada para tirar um tumor, né? Não é simplesmente algo muito superficial, enfim. Então, é claro, fazer a reconstrução mamária é fundamental para a gente recuperar a autoestima dessas mulheres. Elas vão voltar a conseguir usar blusas, elas se sentem melhor para tudo, né? Tanto com elas próprias, quanto também para interagir com a sociedade. Né? Esteticamente. Então, a reconstrução é muito importante. Agora, exatamente uma mama ficar igual à outra, a gente fala em simetrização, acho que dá para falar isso um pouco amplo, né? Claro, uma mama muito parecida com a outra. Já não é igual, exatamente, né? Igual é muito, muito difícil, até mesmo pelo motivo que levou a esse tratamento, né? Claro. Mas sim, a simetrização ajuda muito, né? A reconstrução ajuda muito, né? Eu tive pacientes onde eu fiz a micropigmentação e onde elas não tiveram nem interesse em colocar a prótese. Às vezes teve nas duas mamas, né? Uma mama com prótese, outra sem prótese. Eu tive pacientes que assim não se importam com isso, né? Diante da grandiosidade do problema, né? Não estavam muito preocupadas com isso. Mas é importante saber que agora existe, né? Pelo menos uma lei, algo que leva a pessoa pelo menos para o mais próximo possível, né? Um volume mais próximo, né? De uma mama do outro. Isso auxilia na colocação do sutiã, no bem-estar numa blusa, numa roupa, né? Isso ajuda muito. Essa questão do volume é interessante ser falado também, porque na verdade também isso depende da cirurgia, né? Que vai ser feita, porque depende das características da paciente, do peso que ela tem. São vários fatores que também vão levar a um resultado, né? Ao tipo de cicatrização que cada um de nós também tem de uma forma muito única, né? Exatamente, muito legal essa informação aí. Existe alguma estabilidade para o empregado, né? Que foi diagnosticado com câncer, como que? Não. Infelizmente, pela lei, a gente não tem estabilidade. O que está acontecendo? Hoje, a gente tem alguns tribunais que eles entendem que logo após que o funcionário volta, né, a ter seu contato com o emprego, exercer as suas funções, e o empregador logo demite, eles estão começando a entender que geraria uma indenização. Por quê? Porque estaria meio que excluindo, discriminando aquela pessoa que foi diagnosticada. Sim. Mas é só isso. E daí, cabeça de juiz, cada juiz tem uma cabeça, né? Cada tribunal pensa de uma maneira. Então, a gente não tem como definir perfeitamente. Nossa, que triste. Você tem que contar com a sensibilidade, né? Sim. Né, do juiz, da pessoa, enfim. Ou, quem sabe, aí, se o STJ emitir alguma decisão, aí eles começam a seguir. Claro. Não precisando ter necessariamente uma lei. Ótimo. Sandriele, está acabando o nosso tempo, né? Ah, que pena. Assim, eu acho que teria muitas coisas para você passar para a gente aí, para tirar dúvidas das mulheres aí, enfim, homens também, né, que estão passando por esse problema ou passaram, enfim. E isso é uma questão também. Eu tive o câncer, me curei e tal. Tem algo que e não fui atrás de nada dos meus direitos. Tem algo que eu possa fazer? Discutível. Bem discutível. Conversar porque quando o INSS ele vai te definir o auxílio,
doença, por exemplo, antes tu passa por um médico, certo? Tu vai ser o diagnosticado e tu vai descobrir que tu é com aquela doença. Mas, quando tu ingressa no INSS, você vai ter uma outra perícia, que é com um médico do INSS. E ele tem que diagnosticar que realmente você está com aquele diagnóstico. Então, se ela deixar alguma lesão permanente, a gente pode estar analisando a possibilidade da aposentadoria por invalidez. Mas então, aí dependeria de caso a caso. Porque eu acho que existem pessoas que não entram, né, pelo INSS, né? Então, mas por isso que me surgiu essa dúvida. Lembrando que essas regras não são só apenas para o INSS, para a Previdência Privada também, tá? Olha, interessante. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pelas suas informações, aí eu acho que foi muito valioso. Muitas pessoas que estão nos assistindo, eu sei que acabam, às vezes, não perguntando por vergonha. Tinham essas dúvidas, assim, porque são dúvidas que foram bem pontuais, né? Que você esclareceu. E também muita coisa nova que está vindo agora, né? Como essa questão da simetria, que eu achei bem interessante. Então, te agradeço. Eu que agradeço a presença. oportunidade. O programa está aqui aberto para você trazer as novidades, né, dentro aí das leis com relação à pessoa, a pessoa que estiver passando, vai passar teve diagnóstico de câncer. O programa está aberto para você. Muito obrigada. Passe para a gente aí as suas redes sociais e fale para o pessoal onde eles conseguem encontrar você para poder tirar essas dúvidas, quem não conseguiu tirar aqui. Então, pelo Estatuto da OAB, eu não posso passar o local. Mas o meu Instagram, aí, de vez em quando eu estou abordando temas, Maria da Penha, enfim, direito de família, os direitos das pessoas com câncer. Vocês podem botar lá no Instagram, @Sandriele, 2 Ezinho no final. Aí lá vocês conseguem me encontrar. Só a Sandriele já vai. Sandriele com 2 E no final. Com 2 E. Vai. Ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Obrigada, viu? Obrigada. Gente, vocês viram quanta coisa interessante, importante para você aí que passou, tem algum familiar que possa estar passando por um problema, né? Tiramos aí algumas dúvidas, e se você tiver mais alguma dúvida ou alguém que precise saber dessas informações, manda o link do programa, ou manda o contato da doutora Sandriele para ela tirar as dúvidas de vocês e também poder estar ajudando aí em alguma questão que vocês possam estar passando, tá bom? Agora, eu vou falar sobre os meus patrocinadores, parceiros, né? Eles que abriram a nossa noite de terça-feira e o nosso programa. Agradecer, como sempre aqui abrilhantando o nosso programa, o nosso quadro maravilhoso, a nossa joia, uma joia de mulher, a Decore Pronto, que abrilhanta o nosso cenário aqui com esse quadro maravilhoso, lindo, que ele faz toda a diferença em nosso cenário. Muito obrigada, Decore Pronto. A Lise Papéis de Parede, é ela que fez a aplicação dos papéis de parede aqui do cenário, e ela está com 20% de desconto para qualquer pessoa que entrar em contato e falar que viu o anúncio aqui no programa. 20% de desconto e a aplicação grátis. Então, corre lá fazer o teu orçamento. Agradecer também a responsável pelo look de hoje, lá da cidade de Passo Fundo, Essencial Modas, a Pati. Pati, eu adorei. Esse terninho aqui é vermelho, não sei se daí está dando para ver quem que é vermelho. Gratidão, tá? Pati, um beijão, da Essencial Modas, @Essencial Modas, de Passo Fundo. Agradecer também o Salão de Beleza da Tati, a Tati, que é minha amigona, uma profissional excelente e, como sempre, está aí arrasando. Ela que faz escova no meu cabelo, ela pinta minha unha. Hoje não deu, ficou nude. Aproveitando, mostrando as unhas, quero agradecer a Fran. Ela faz alongamento de unhas. E a Fran está rolando um sorteio no Instagram da Fran. A Fran também ministra cursos. Vocês precisam conhecer o trabalho dela, é impecável. Ela é muito detalhista e ela está também com um descontinho para você, que é nosso telespectador aqui do programa, 20% de desconto no alongamento de unha. Então, corre lá para marcar o seu horário com a Fran. Mais alguém? Mais quem aí? Vanessa, minha assistente de palco aqui. Aí, trabalha com alongamento de cílios. Vocês precisam conhecer o trabalho dela. Também um trabalho impecável e de uma delicadeza que só ela tem. E, Vanessa, corre lá no Instagram dela. O sapato de hoje é
Gisélia Lebrante. Então, quem não conhece, corre lá, ainda restam alguns pares e algumas numerações e algumas cores. Então, se você gostou, corre lá. A nossa parceiraça aí que entraram com a gente agora, os 2 novos parceiros que são a Clínica Virtuosa aqui de Palhoça, lá da Rafaela. A semana que vem eu estou aí, hein, Rafa? Vamos ver o que a Rafa vai preparar para mim lá. Nossa parceira aí, nossa nova parceira, Rafaela. Tratamentos estéticos faciais, corporais, você encontra lá na Clínica Virtuosa. E também a Pousada Vila dos Butiás, que também está com descontão. Vocês têm que correr lá e falar que viram aqui no programa 20% de desconto. Pousada Vila dos Butiás fica na cidade de Urubici. Então, se você tem interesse aí em conhecer a Serra, vai se hospedar lá na Pousada Vila dos Butiás, vocês vão se encantar com a delicadeza do local e também conhecer a Ju, que é uma fofa, ela e o Padilha vão receber vocês de corações abertos. Quem mais? Produção está falando comigo. Ai, gente, eu não posso, né, esquecer. Eu não ia esquecer, na verdade, porque já estava aqui. Eu ia falar dela. A Lu, queridíssima Lu. A Lu Modas e Acessórios. A Lu é responsável pelos meus acessórios, né, como sempre. É porque ela já é minha parceira, assim, né? Está comigo aí todos os dias. Eu carrego os acessórios dela para onde eu vou. Lu, muito obrigada pelo bom gosto dos seus acessórios. Gratidão pela sua parceria também. Agradecer a nossa parceiraça, fotógrafa oficial do programa Muito Mais Bela, a Valéria. Vocês precisam conhecer o trabalho da Valéria também. Corre lá no Instagram dela. A Valéria é fotógrafa. E ela tem um jeitinho muito carinhoso e especial de fazer os cliques dela. Então, confiram. Vão lá corre lá na rede social dela e confira. Chega de falar, né, gente? Sim, eu tenho que falar porque o diretor já lembrou aqui, que eu sempre esqueço. É a minha agenda de atendimentos e cursos. Amanhã estarei atendendo no Salão de Beleza da Tati, no bairro Carianos. Na quinta-feira, bairro de Forquilinha, cidade de São José. No Salão da Pamela Ramos, atendimentos lá na quinta-feira. E, na sexta-feira, estarei atendendo na cidade de Itapema, na Finesse Estética, que fica no bairro de Meia Praia. E gostaria de falar para vocês que têm interesse em entrar no ramo da micropigmentação, design de sobrancelhas, que está aberta a agenda de cursos nessa área. O curso vai ser restrito, não vão ser muitas pessoas, então entre em contato comigo aí para conhecer melhor o meu trabalho, lá no @GiséliaLebrante, e também, se tiver interesse em fazer algum curso, já está aberta a agenda de cursos. É isso, né, diretor? É isso. Muito obrigada. Vamos agora, então, falar com ela, conhecer um pouco do trabalho da doutora Aline Lino. Ela é oncologista e vai falar sobre o câncer de mama e o impacto que a pandemia tem causado nessa questão. Super atual e tenho certeza que vocês vão ter muitas dúvidas. Então, mande a sua perguntinha para a gente. Seja muito bem-vinda, a doutora Aline Lino. Boa noite. Fica à vontade. Obrigada. Agradeço a sua presença aqui. Doutora, eu acho que estamos aí abrindo o nosso Outubro Rosa com vários assuntos aí sobre a questão do câncer, né, de mama em específico. Eu não gosto de falar só especificamente do câncer de mama, porque, né, hoje em dia a gente tem os cânceres aí estão matando, as pessoas estão morrendo de vários tipos de câncer ou estão sendo diagnosticadas com vários tipos. Então, Outubro Rosa vem aí com essa temática, né? Mas para chamar a atenção do pessoal. Fala um pouquinho para a gente, antes de a senhora conversar, eu quero conversar com a Sandriele lá no outro palco. Sandriele. Vai aparecer. Oi. Ela já está lá, ela correu lá para o outro palco. Corri. Ó, fica à vontade também. Se quiser interagir aqui com a gente, alguma pergunta, alguma questão, fica à vontade, tá? Tá bom, obrigada. Vamos falar sobre essa temática do Outubro Rosa. Qual a importância dessa campanha, né? Dentro, não somente também do câncer de mama. Sim. Primeiro, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui falando de algo com que eu trabalho, que eu gosto muito. E eu acho que é muito importante. O Outubro Rosa,
ele surgiu como uma lembrança, né? O motivo que surgiu, né? Tanta cor rosa, enfim, a história dele é muito bonita. E ele vem como uma lembrança, principalmente, dessa questão do autocuidado. E eu concordo com você, acho que vale isso tanto para o câncer de mama, como autocuidado também para outros tipos de problemas de saúde. Né? Eu acho que se observar, se olhar e sempre ficar atento às mudanças do seu corpo, porque se elas ocorrem, a gente tem que procurar atendimento. Mais do que isso, a gente também pode fazer alguns exames que, mesmo a gente não sentindo nada, vão fazer a gente poder diagnosticar uma doença sem antes que ela se manifeste de uma forma muito expressiva. Sim. E a gente sabe que todo câncer, não importa qual, isso vale para câncer de mama. Quanto antes se diagnostica, mais fácil é da gente curar. Né? Esse mês ele tem esse peso todo porque realmente câncer de mama é uma doença muito relevante. Ela é uma doença muito frequente. Para você ter ideia, trazendo números aqui, a gente tem no Brasil quase 70 mil casos por ano. Nossa. No mundo todo, passa de 2 milhões de casos por ano. Isso casos que surgem, casos Sim. novos. Então, assim, é uma doença muito frequente. É uma doença que provavelmente a gente vai ter alguém do nosso círculo que vai ter. Vai ser um amigo, um parente. Essa doença ela é muito frequente. Então, eu acho que vale muito a gente ter um mês para lembrar dela. Não Por esquecendo, isso que é tão forte, né? não esquecendo também dos outros problemas e dos outros tipos de tumores que podem existir. Você está muito correta nessa questão também. Porque cada dia a gente tem uma notícia, né? Eu estou no meio, porque trabalho com elas também, mas assim, cada dia você tem uma notícia de um câncer que acometeu não só por a gente acha que o câncer de mama só na mulher, pode ser no homem também, mas assim, mulheres com câncer no intestino, mulheres com câncer em outras regiões, né, que nem imaginavam. Tipo, até conversei com uma amiga essa semana, ela falou assim, eu nunca imaginava que fulana pudesse, no caso, acabou falecendo, a amiga dela, morrer de um câncer no intestino. Ela estava sempre preocupada com câncer de mama, porque na família dela, né, eu acho que umas 3 mulheres assim da família, se não me engano, tiveram, né? E ela câncer nunca... de intestino é o segundo câncer mais frequente na mulher. O mais Tivemos frequente aqui outro dia a doutora falando sobre, também achei bem expressivo. Assim. O câncer, na verdade, o mais comum de todos é aquele de pele, basocelular ou espinocelular. Depois vem mama e depois intestino. O intestino é muito importante. Então, acho que tem que ter essa atenção para o nosso corpo, né? Tem que ter essa atenção, assim, o que eu tenho que me atentar? Eu tenho que conhecer o meu corpo. Para o autocuidado, né? Para o autocuidado, o que tem diferente, né? O que está acontecendo diferente que vai me fazer buscar ajuda. E, além disso, existe algum exame que eu possa fazer e me beneficiar? Porque, se existe, não tem o porquê da gente não fazer. Pois é. Mas é que, na verdade, eu acho que é o mal da gente, né? Ir levando, né? Ir deixando. Às vezes, ou não se atentar para os sinais, né? Não ficar atento aos sinais. Ou, é só uma dorzinha, sei lá. Essa amiga do intestino, o quê? Uma anemia forte, uma coisa assim. Acho que logo que deu o alerta, né? Então, assim, as pessoas não estão muito atentas. Como agora, cada mês tem um alerta, né? Eu acho que, pelo menos, aproveitar o gancho para poder ir atrás, Esses né? alertas ajudam, né? Ajudam as pessoas a terem mais informação. Eu acho que quanto mais informação a gente tem, a população tem, mais cuidado a gente tem. Quando a gente fala também de autocuidado, para câncer de mama é algo muito importante, porque o autoexame das mamas ele não substitui, por exemplo, a mamografia. Eu ia lhe perguntar agora sobre a mamografia, né? Da qual a importância real que ela tem dentro de todo esse diagnóstico. A gente ouve falar muito sobre, né? Qual a importância da mamografia dentro desse diagnóstico? A mamografia ela é muito importante. A mamografia é um exame que ela é de baixa complexidade, não é um exame tão trabalhoso de fazer. Algumas mulheres referem que tem dor, mas é uma dor passageira. Muitas mulheres que têm medo de fazer, né, na verdade. Mas acho que esse medo precisa ser vencido, porque o benefício da mamografia é muito grande. A mamografia ela pode encontrar uma lesão bem no começo, uma alteração na mama muito no início. E isso vai possibilitar que essa pessoa, além de aumentar a chance dela ficar curada, porque quanto antes a gente descobre melhor, Sim. pra você ter uma ideia,
Os tumores de mama em estágio muito iniciais, eles têm 95% de chance de cura. Esse número é muito grande, a gente não pode esquecer desse número, né? Só que são aqueles casos muito iniciais, que geralmente são pegos no exame e que a pessoa ainda nem sentiu alteração na sua mama. Então, Talvez ela está fazendo esse exame por rotina. o autoexame, eu acho que ele é válido para o seu conhecimento, né? A gente se conhecer é muito Sim. importante, mas ele não substitui, por exemplo, a mamografia. Então, todas as mulheres, a partir dos 40 anos, 40, 45 anos, devem fazer anualmente a mamografia. Eu tenho Deve uma fazer. coisinha para acrescentar. A gente teve aí uma lei que, pelo SUS, a mulher agora é 50 anos, né? E está sendo muito discutido, porque geralmente com os 40 é que é mais... Eu não sei explicar, mas eu sei que está sendo muito discutido esse aumento de idade, porque vai acabar prejudicando muitas mulheres. Pois é, então. Infelizmente, a gente foi vendo que, claro, né, o principal fator de risco para câncer é sempre a idade. Nossas células vão envelhecendo e a gente vai tendo um risco maior. Então, a maioria dos casos de câncer de mama são nas pessoas acima de 50 anos. Né? 60% dos casos são acima de 50 anos. Mas quando a gente fala 60, significa que 40 é antes dos 50 anos. Pois é. E uma grande parcela é ali entre os 40 e 50 anos. E aí existem estudos mostrando que, de repente, para essa população, né, um pouco mais jovem, menos do que 50 anos, vale a pena. Pelo menos os guidelines que eu sigo, a gente recomenda a partir dos 45, e se a pessoa tem acesso à mamografia a partir dos 40 anos. E, doutora, quem tem prótese de silicone? Pode fazer a mamografia, Mas não é problema. Para o autoexame, dá de diagnosticar, botando assim por volta ou não? Essa questão do autoexame é bem importante. Tanto em quem tem prótese como quem não tem prótese, o autoexame, quando você consegue palpar o nódulo, palpar uma alteração, ou ver, por exemplo, o bico do seio já retorcido, saindo sangue, isso significa que já tem algo instalado. E, geralmente, já não é algo tão pequeno. Já sente, né? Para você sentir, porque ele já não é tão pequeno. Sim. Né? É importante, é muito importante, mas ele não substitui a mamografia, por exemplo. Ou, de repente, o ultrassom das mamas. A gente faz muito ultrassom hoje também. Não é uma rotina, né? A mamografia é o exame de rastreamento de rotina. Então, esses exames, eles podem encontrar algo antes que a gente sinta com as nossas mãos. Por isso a importância. Você vê, fala-se tanto sobre o autoexame, né? Não, que não seja importante, claro, como você falou, mas a importância. E agora também vai de encontro ao que ela falou com relação a isso aí, subir para 50 anos, e imagina, né, as mulheres aí até que já têm histórico na família e tal, e aí não tem o direito. O histórico familiar pode puxar. A maioria das mulheres que eu conheço, e aí eu tenho um projeto onde eu atendo muitas mulheres, e assim, a maioria delas não tem 50 anos. Não tem, porque cada vez mais a gente vê elas pessoas são muito mais novas. jovens. Não tem, eu acho que sei lá, deve ter umas 5, 6, assim. Isso é bem legal o que você falou, porque eu tenho várias pacientes jovens e elas me falam muito isso, né? Que às vezes quando elas sentem daí alguma coisa diferente e tudo mais, às vezes elas ficam, poxa, mas eu sou tão jovem. Sim. Será mesmo que eu tenho que procurar atendimento? Sim, mas isso eu sou jovem. é uma questão. E aí a outra questão que eu escuto muito, eu não tenho ninguém da minha família que tem câncer. Então, eu não vou ter. Não. 90% das pessoas que têm câncer, esse câncer não tem relação hereditária. Olha. Então, a gente não tem ninguém na família, não nos livra de ter, né? Ser jovem não nos livra. A pessoa de mais idade tem mais chance, mas o fato da gente ser mais jovem, menos do que 50, não livra. Então, acho que tudo isso tem que estar na cabeça de todos para a gente procurar esse atendimento, né? E eu acho que isso é muito importante da gente sempre falar. Eu acho que o Outubro Rosa ele nos traz a oportunidade da gente estar falando isso. Serve para pelo menos levar a informação. Na verdade, hoje em dia, a gente tem muita informação na rede social, principalmente, né? Enfim, só que você vê que, apesar de ter muita informação, ainda vai muito dessa questão da mulher querer ir atrás. É como você falou, a vergonha, ou eu sou muito jovem, ou eu não tenho ninguém na família, fica ali descansadinho, né? Às vezes vai descobrir já... Eu tive ontem uma paciente do meu projeto com 32 anos que ela faleceu porque câncer de mama já estava com metástase, sabe? Foi assim, muito rápido. Já descobriu com ele muito avançado. Com ele muito avançado. 32 anos, né?
Então, assim, eu acho que apesar de ter essa temática do Outubro Rosa, ter muita informação na rede social, ainda ter que se chamar a atenção para o cuidado da mulher ou do homem, assim, tem que, né, prestar atenção, por mais que não tenha sinais, pelo menos um despertar, pelo menos uma vez por ano, né? Justamente. E teve algo que aconteceu esse ano que está nos preocupando muito. Porque com a pandemia do coronavírus, mesmo aquelas pessoas que habitualmente procuravam o seu médico, iam no seu ginecologista, enfim, elas deixaram de procurar. Tem uma pesquisa que eu achei muito interessante, porque trouxe esse número para a gente. De cada 10 mulheres entrevistadas, foi uma entrevista grande em várias capitais, 6 dessas mulheres não foram esse ano nem no ginecologista, não foram fazer sua consulta de rotina, né? Meu Deus. Então, 6 a cada 10 mulheres não foram esse ano por conta da pandemia. Então, isso nos preocupa muito, porque esses diagnósticos vão ser mais avançados, né? Sim, e até as outras dificuldades que podem encontrar com relação a tratamento, enfim, Sim. tudo, né? Protelando, enfim. Mas acho que isso foi no geral, né? Assim, eu acho que muitos profissionais da área da saúde reclamando dessa questão, né, que as pessoas estão deixando de ir ao posto de saúde porque está com medo de ir lá no posto de saúde, né, verificar a pressão, ou isso, aquilo, enfim. Eu acho que é uma questão geral, mas, né, você vê uma questão com relação como o câncer, que pode se alastrar rapidamente, né, é preocupante. É muito preocupante. E a gente está preocupado. Acho que essa é a questão, preocupação. Porque a gente sabe que câncer, essas doenças não vão esperar a pandemia passar. Não, exatamente. Ele não vai ficar. E o que a gente tem recomendado é o seguinte, não é para as pessoas saírem de casa de qualquer maneira. Saiam usando máscara, saiam usando álcool gel, lavando as mãos. Não deixem de fazer todas essas questões de proteção. Mas não deixem de ir fazer também os seus exames de rastreamento. Os lugares de atendimento dessas mulheres, eles estão extremamente preparados, né? Sim. A gente, esses dias, estava conversando, eu brinquei, olha, acho que qualquer clínica ela vai estar muito mais bem preparada do que você ir no supermercado. Acho que no supermercado você vai correr um risco ainda maior, né? Então, uma analogia para a gente entender que, assim, sai protegido, sai de, né, máscara, com todos os cuidados, mas não deixe de fazer os seus exames, não deixe de procurar atendimento, porque, infelizmente, né, câncer não vai esperar a pandemia, não vai passar para ele poder vir, né? Exatamente. E já passaram-se aí o quê? 6 meses, né? Olha quanto tempo, né? Esperando 6, 7 meses, enfim. Tem muita gente que não vai nem agora, vai esperar. Ou as pessoas falam, vou esperar o final do ano, e lá no final do ano os médicos entram em férias, falam assim, e, enfim, vai ser quando, né? É preocupante mesmo. Acho que nós temos aí perguntas. E Vanessa? Temos sim, temos alguns comentários. Eu vou falando aqui para os telespectadores lá de Pernambuco. Eles estão ligadinhos no programa. Um beijo para vocês aí de Pernambuco. A Ivanilce de Recife. A Terezinha Souza também, ela está amando as explicações, está dizendo que ela não sabia das coisas que foram faladas agora. A Jeane está mandando um beijo para vocês. Está falando, Gi, você é maravilhosa. Um beijo, Giane. Giane lá do Rio. A Jenny está falando que é interessantíssimo esse assunto e que está trazendo diversas informações que ela não sabia. Yolanda também, Yolanda Bobadilha, obrigado, muito esclarecedor essa entrevista. Michele Pereira está elogiando, Gi, você está linda. Obrigada, Michele. A Tatiana, ligadinha no programa, ela comentou sobre o sapato. Ela tem esse sapato e ela está falando que ele é muito lindo e confortável. Olha, viu? Só quem usa sabe, gente. Olha lá. A Silvia, ela está fazendo o seguinte comentário. Amo a minha boca, a minha micro, feita por essa linda Gisele Alebrante. Gratidão. Sou eu. Um beijo. Quem é? Silvia? Silvia Vaz. Silvia. Sim, Silvia. Um beijão, Silvia. A Silvia está aí na luta, né? Ela está participando de um programa. Ela está no programa com a Miriam Braga, do Outubro Rosa. A Miriam esteve aqui semana passada. E ela também está com um projeto do Mini Misses em Ação.
sobre o Outubro Rosa, estão Sim. arrecadando lenço, tem vários pontos de arrecadação, então quem quiser pode entrar no Instagram dela, vão fazer carreata com limousine rosa, Ai, várias que novidades legal. aí. Eu vi que ela está bem engajada mesmo. Sim. Um beijão, Silvio, um beijão. Mais algum comentário? A Tiele fala, o programa está incrível, aguardando a doutora Aline, que é a melhor oncologista. Ó. Atendimento humanizado e com um olhar especial para o paciente. A Caroline Rodrigues também está falando, uma médica maravilhosa e humana, sua energia é incrível. Tem outra Obrigada. pessoa aqui falando que tem um fã-clube da doutora Aline. Olha isso, gente. Falando que ela é maravilhosa, tem uma sensibilidade e ela é expert no assunto. Agradeço a Deus em tê-la como minha médica. Eu que agradeço Mariana essas Pacheco. pacientes, né? Elas são... Elas são demais, né? Elas são, e elas sempre me agradecem muito. Acho que elas não têm ideia também do que elas fazem pela gente, porque elas nos ensinam. Viver com um paciente oncológico é você ter ensinamento todos os dias, gente. Essas mulheres são sensacionais. O que elas são fazem demais, né? depois da doença, o que elas fazem para encarar tudo isso, são histórias assim maravilhosas. Sugiro, inclusive, que você, eu não sei se tem algo na pauta, mas é algo muito interessante, uma conversa com uma Com dessas... ela, sim. A gente já... Eu tenho um projeto, né, que eu trabalho com a reconstrução através da micropigmentação, né, com ela. E aí nós temos um grupo, atua assim, em vários estados, mas ele surgiu lá no Rio de Janeiro e eu atuo aqui também. Então, nós temos eu tenho o grupo do Rio e tenho o grupo delas aqui de Santa Catarina. E muitas falaram que foram quando eu coloquei que você estaria aqui, que foram sua paciente. E, assim, muitos elogios mesmo. E realmente, assim, nossa, o meu projeto é algo que me completa, assim, como profissional, como mulher, como pessoa, porque eu aprendo muito com elas. E elas têm uma força surreal, assim, que nenhum problema assim, qualquer problema, na verdade, é quase nada perto do que elas passam e do que elas passam para a gente, sabe? A força que elas dão é realmente muito bom. E não é desde o início dessa maneira, sabe? Diante do diagnóstico é muito duro para todos. Imagino. E todas elas passam por períodos muito difíceis. Agora a gente vê essa crescida, né? Eu sempre digo, essa mudança, essa virada de chave e a retomada da vida e passar a encarar a vida dessa maneira é algo que não tem como, vivendo de perto, a gente... É muito grandioso. A gente nunca vai saber, né? Enfim, só o que elas passam, só elas sabem, né? E quem esteve perto. Acho que mais algum comentário? Tem sim. Tem a Mariana Pacheco, ela está falando que a doutora Aline ela é uma ótima oncologista. Obrigada, Tem Mari. também a Vânia, lá de Manaus, está falando que o assunto é muito relevante. Manaus sempre ligadinho também. Um abraço, um beijo. Beijão para Manaus. E temos uma pergunta aqui da Tatiana. Ela fala o seguinte, minha filha tem 17 anos... E essa semana me perguntou se é possível uma menina da idade dela ter câncer de mama. Olha que interessante. É possível, a gente não pode dizer que não, né? É pouco provável, né? A gente não espera que alguém de 17 anos vai desenvolver um câncer. Mas dizer que isso jamais vai acontecer, não. Então, a mensagem que a gente dá é, se essa menina está sentindo algo diferente, se tem algo que chamou a atenção dela nas mamas, eu sugiro levar essa menina a um profissional para ser examinada, a partir desse exame, avaliado se é preciso fazer um ultrassom das mamas, né, junto com outro exame. É muito importante não dizer apenas, não, pela sua idade isso não é e ponto. Não, precisa ser avaliado. Essa é a mensagem. Hoje em dia não tem mais, acho que não tem muito essa coisa, né, de dizer assim, ó, você é imune, você não tem como, né? Eu costumo dizer que não existe ser humano na face da Terra que está livre. Exatamente. Independente de ter alguém na família, né, independente de qualquer coisa. Então, acho que tem que dar atenção a ela, olhar o que está acontecendo. É claro que para essa idade o mais provável que seja algo, se tiver, mesmo que ela tenha um comentar, nódulo. por conta da idade, às vezes confunde. Confunde um nódulo, pode ser mais provável que seja benigno, mas assim, é dar atenção, levar ela para ser examinada e avaliada. Ótimo. Mais algum comentário? Não, né? Acho que é isso. Doutora, tem comentário. Tem um comentário assim, na verdade é uma pergunta lá de Recife. Tá. A Ivanilson está perguntando assim, o exame de mamografia ele deve ser feito todos os anos ou intercalar o ano? A gente recomenda que seja feito todos os anos,
né? Tem alguns grupos que já discutiram essa questão do intervalo, mas, a meu ver, com tudo que a gente tem de orientação pelos estudos, pelos guidelines, eu acredito que vale a pena a gente fazer todo ano. Até porque a gente está vendo aí, né, cada dia tem uma notícia diferente sobre Porque justamente entre um evolução. exame e outro ele pode surgir, né? E aí o intervalo de 2 anos eu acho meio temerário. Eu Sim. recomendo que seja feito todos os anos. Doutor, e com relação aos fatores de risco, antes disso eu queria lhe perguntar se a questão dos homens com relação ao câncer de mama, como é que é essa procura, assim? Eu acho que deve ter um preconceito muito grande na hora de fazer um exame de mamografia, para começar, né? Eles ficam um pouco desconfortáveis, né? Porque geralmente são ambientes mais visitados por mulheres. Sim. Homem pode ter câncer de mama, homem pode, a gente tem, né, alguns pacientes, homens com câncer de mama. Não é frequente, mas pode acontecer. Não existe essa recomendação do rastreamento, porque justamente é pouco frequente, né? Sim. Então, para a gente fazer toda a população masculina fazer o exame, isso acaba, né, não sendo a orientação, porque é muito pouco frequente. A orientação que a gente dá é, se o homem perceber um nódulo, e é assim que geralmente eu recebo, o homem estava em casa e aí, ou às vezes a esposa foi fazer um carinho e viu, por exemplo, um caroço, né? Viu que o mamilo, né, dele estava diferente do que sempre foi, está saindo sangue pelo mamilo. Tem que, sim, que procurar atendimento médico para ser examinado, para ser pedido os exames. Tem, sim. E acontece de muitas vezes já estar assim num estado mais avançado? Não, eu acho que, enfim, a chance porque existe mais, se demorar muito. No toque deles é mais fácil de sentir algo, né? Também porque Geralmente, acho que sim, porque as mamas deles são menos volumosas. Menor, né? Menos volumosas, provavelmente por isso. O risco existe, né, deles Sim. já terem uma doença avançada, mas acaba que a maioria dos casos que a gente atende ainda é com a doença localizada na mama. E aí o tratamento vai ser feito, né, passando por cirurgia. Alguns precisam de químio, outros não. Radioterapia, alguns precisam, outros não. Mas acabam tendo todo um tratamento, como é mesmo um tumor de mama. Interessante. Fatores de risco, então, vamos falar um pouquinho sobre eles. Como que são? Acho que aí tem muita coisa, né? Tem, é um assunto bem vasto. A gente falou antes, né, que não existe ninguém na face da Terra que está livre de ter câncer, de qualquer câncer. E aí a gente se pergunta, tá, eu vou agora só viver com esse medo, com esse dado? Tem alguma coisa que eu possa fazer na minha vida para diminuir o risco, né, de eu ter câncer? Existe, de fato existe. O que a gente sabe de verdade? Tem algo que eu sempre falo, o número 1, que é a rotina da atividade física. Não tem nada que vai ter um impacto ainda maior em diminuir o risco. Na verdade, a gente tem um monte de doença, inclusive câncer. Olha. Isso é algo fundamental. Outros Os fatores... acomodados aí de plantão. Não dá. Eu costumo dizer que exercício físico é a nossa poupança de saúde. Não importa, você sempre vai ter menos risco de um monte de doença. Você vai envelhecer melhor, tudo vai ficar melhor. O sono melhora, o humor melhora, né? A sua relação de trabalho melhora. Então, isso não dá para a gente não ter. A gente precisa lembrar muito disso. Está em primeiro lugar. Está em primeiro lugar. Outros fatores, né? Evitar a obesidade, evitar o aumento de peso, porque o aumento de peso é, sim, um fator que aumenta o risco de câncer de mama. E aí, depois, é cigarro, é bebida alcoólica. Tudo isso a gente precisa lembrar que também são fatores de risco para câncer de mama, né? Não apenas para outros tumores. E a dieta, né? A alimentação. Eu acho que a sociedade, a gente foi melhorando tanto, foi progredindo a sociedade, mas muitas famílias passaram a comer muitos industrializados, pouca comida de verdade, pouca salada na mesa. Muito mais prático, né, com a correria do dia a dia, enfim, né, acaba indo mais para a praticidade do que para a qualidade. Excesso de gordura, excesso de açúcar, os excessos eles não são bem-vindos nunca, e eles aumentam mesmo o risco de câncer. Então, acho que revisitar tudo isso e dizer assim, por que a gente não vai comer melhor aqui em casa? Por que a gente não vai se movimentar, não vai se mexer? A gente vai estar melhorando a saúde da família, né? Sim, é uma conscientização geral, né? Sim, acho que é bem importante. E com relação à pandemia, teve uma relação assim de mais diagnósticos, né, do que aumentou essa questão dos diagnósticos, ou teve essa diferença? Teve, mas foi uma redução absurda.
as pessoas deixaram de sair de casa para procurar atendimento. E redução dos diagnósticos, claro, pelo fato de não sair de casa. Não sair de casa. Não significa que os tumores não estão existindo. E aí, Gisele, vem a nossa preocupação e a gente já está pegando isso no consultório. As pessoas estão chegando com diagnósticos mais avançados. Essa semana atendi uma paciente que já estava com alteração do intestino, a gente falou antes, né, do tumor de intestino, mesmo não sendo foco hoje aqui, mas eu vou trazer como um exemplo. Alteração do intestino, alteração do hábito intestinal. Vou deixar para depois. Até que ela parou exatamente de evacuar, obstruir o intestino para ela procurar atendimento numa emergência. Então, quer dizer, a gente chegou na pandemia, a pandemia trouxe isso, né? Foi importante as pessoas se cuidarem, isso continua sendo, mas não podemos esquecer que as outras doenças continuam existindo. Eu acho que na verdade, assim, a pandemia acho que serviu para as pessoas voltarem para si, né, para a família. Tem um outro apelo aí, mas aí por outro lado deixou de lado o que talvez seja mais importante ainda, né? Ficar atento aos sinais. Talvez estou em casa, ou às vezes vai sentir um desconforto no trabalho, vai sentir, né, com a correria do dia a dia ali, não presta atenção, mas está em casa, a correria dentro de casa, né? Eu acho que tem toda essa questão também do não ficar atento para isso, né? A preocupação ficou mais só na questão da pandemia. Uhum. Eu acho que essa é a mensagem, se a gente conseguir trazer hoje, né, essa mensagem para as pessoas que estão em casa, é muito importante. Mesmo com a pandemia continuando, não deixe de sair de casa para fazer os seus exames de rastreamento, né? Se você tem essa idade de 40 anos ou mais, faça sua mamografia. Não deixe de ir até o atendimento médico para fazer isso. Se você tem uma alteração no corpo, não deixe de ir. Usando máscara, tomando todos os cuidados, mas não deixe de ir. Isso vale para, né, qualquer situação, né? Porque a gente vê pessoas infartando, né, por não tomar a medicação, não vou no posto pegar, enfim, né, vale para tudo. Com relação a sintomas, acho que a gente já está com o tempo diretor bem estreito, né? Tá. Mas eu queria, com relação a sintomas, porque eu acho que isso é importante antes da gente encerrar, né, falando sobre sintomas, sinais de alerta de câncer de mama. Do câncer de mama. De câncer de mama. Sim, quiser falar algo assim que abrange tudo. Eu tenho que ser mais específica pelo horário, senão acho que a então, gente não vai dar conta. Sim. Vamos falar, então, dos sintomas e dos sinais mais comuns no câncer de mama. Sinais de alerta, né? Geralmente, a mulher sente um caroço na mama, então, sentir uma bolinha, um nódulo, né? Tem diferentes termos. O termo técnico, médico, é nódulo. Sim. As pessoas chamam de caroço, bolinha, né? Uma alteração. Isso é o mais comum, né, de acontecer, sentir esse nódulo, ou na mama, ou, às vezes, na axila. Às vezes, a pessoa está lavando as axilas e é onde ela percebe o nódulo. Então, isso é um sinal de muito alerta. Aquela alteração no bico do seio, no mamilo que eu falei, ela é outra alteração que também pode acontecer. Ela é mais visível, né? Mais visível. A saída, né, de secreção, saída de sangue pelo bico do seio, isso também é algo que pode. E, às vezes, o câncer de mama se manifesta deixando a mama vermelha. A pele toda envermelhada, toda vermelha, quente. Isso pode ser uma outra situação que não é o câncer, né? Existem outros problemas na mama que não são câncer, que podem ser isso. Mastite, que acaba sendo algo benigno, enfim. Mas também pode ser tumor. Qual é a mensagem? Você precisa procurar atendimento médico para ser avaliado, ser tratado, né? Enfim. Porque não dá para ter alguma alteração dessa e não ser um sinal de alerta. E deixar, né? Pode ser pior ainda. Sim. E aonde elas buscam essa ajuda? Onde eu vou buscar atendimento? Qual a minha primeira ação? Uhum. O que a gente tem hoje aí disponível para as pessoas que precisam buscar ajuda? Uhum. Estão com esses sinais de alerta? Infelizmente, a gente tem um pouco de diferença. Um pouco não, né? Acho que é uma diferença grande. Infelizmente, né? É tão ruim, né? É muito ruim. Mas existe essa diferença entre o sistema público e o sistema privado. Então, no sistema público, a pessoa que depende do sistema público, geralmente ela vai ao posto de saúde. Sim. E lá ela vai ser avaliada pelo médico, né, do posto de saúde, o que é muito bom. Os médicos dos postos de saúde, eles estão preparados para ter esse tipo de avaliação, pedir o exame que for necessário.
Quando eu falo essa diferença, porque as pacientes que têm plano de saúde, geralmente elas já têm um ginecologista de rotina. Nem sempre a paciente do SUS tem. Às vezes também tem. Sim. Então, eu acho que opções que a gente pode colocar aqui. Percebeu essa alteração? Ou mostrar para o médico do posto, ou mostrar para o seu ginecologista, ou até para o mastologista, que é o profissional já especialista em mamas, né? Então, acaba. Às vezes, eu, oncologista, também recebo o paciente no consultório, mesmo que não tenha diagnóstico de câncer, mas percebeu uma alteração e... Já vou buscar um oncologista, né? E o medo, né? Não tem problema nenhum. Não, tudo certo. Claro. Esses profissionais que eu falei são os que geralmente são procurados, né? Posto de saúde, ginecologista ou masto. Tá? Oi? Estava desligado meu microfone? Agora. Aqui. Oi? Não é sim. preciso repetir nada? Não. Repetir alguma coisa ali que não foi, gente? É? Aonde que foi que parou agora? Ah, busca de ajuda, que acho que vocês não ouviram aí. Então, aonde vocês podem buscar ajuda? Tem algum sinal de alerta? Aonde vamos buscar ajuda? E a gente, então, falamos de... Essa busca de ajuda pode ser no médico do posto de saúde ou no ginecologista, que essa mulher, de repente, já conheça, já tem o acompanhamento, ou até mesmo no mastologista, que já é o profissional dedicado às mamas, né? E eu comentei aqui com você que, às vezes, esse paciente percebe e vem direto no oncologista, nos procura. E não tem problema nenhum, a gente também pode fazer esse atendimento. Mas o que é mais comum, o que é mais geral, é ir, né, no gineco, ou no masto, ou no médico do posto. Antes de não procurar, né? Por favor, procure algum profissional. Procure um profissional médico, vai ser avaliado, isso vai ser dado os encaminhamentos que são necessários para investigar o que está acontecendo. Uma pergunta. Sim. Agora, no mês de outubro, o posto de saúde, daí para as mulheres que, se eu não me engano, estão acima de 50 anos, podem fazer a ultrassom. É isso que eles oferecem? Não entendi. Como? No posto de saúde, no mês de outubro, eles fazem alguma campanha pública? Tem várias campanhas acontecendo na cidade. A nossa cidade, né, a grande região de Florianópolis, ela está muito mobilizada. Então, a gente tem alguns lugares em que essas pacientes acabam tendo outros pontos de procura de cuidado. Por exemplo, a Rede Feminina de Combate ao Câncer, a própria Sociedade de Mastologia está providenciando um ramo de atendimento, um segmento para essas pacientes, né, mais carentes agora serem atendidas, poderem passar pela mamografia, tudo mais. Então, a gente tem várias campanhas. O posto de saúde ele vai estar aberto a essa paciente para tanto examinar como pedir o exame que melhor vai ser, porque, claro, nem sempre é a mamografia o melhor exame. Ou se a mamografia não pode ser o único exame, às vezes ele vem acompanhado de um ultrassom. Aí vai depender de outras questões. A idade da paciente, o tipo da mama dela, existem mamas mais endurecidas, que a gente chama de mamas densas, entra em outras questões, né, que eu acho que, por questão do tempo, a gente não entra aqui. Tem muita coisa para falar. Eu acho até legal ressaltar, que eu vi ali nos comentários, que a pessoa que no seu estado, que eu vi que tem em Pernambuco, né, Recife, se no seu estado, na localidade onde não mora, não tiver como fazer, não tiver o tratamento adequado, não precisa ser na cidade. Esse tratamento ele pode ser buscado nas cidades mais próximas, cidades vizinhas. Às vezes também não é muito divulgado, né? Sim. Porque daí acaba que não vai buscar, vai ficando e não vai atrás. Sim. Eu acho que esse assunto rende muita coisa, né? Porque as dúvidas são muitas. Eu acho que ainda é um assunto que precisa ser sempre muito falado, porque por mais que tenha muita informação, tem muita dúvida, né? Muitas coisas que as pessoas não sabem, enfim. A gente mesmo, às vezes, por ser mulher, você acaba tendo dúvidas no que está errado, no porquê que você... Né? Enfim, a questão de achar que só porque não tem histórico na família, quando eu vou atender o projeto, elas sempre perguntam se eu tive câncer ou se eu já tive alguém na família, sabe? Todas as pacientes perguntam. E não tive, né? Apenas me foi dado de presente esse Você projeto. se sensibilizou com a causa enfim, e foi lá. É algo que só Deus sabe, eu e Deus, na verdade. Mas, enfim, acho que fica... mais uma vez aí o alerta, né, para as pessoas, para o autocuidado, né? Quero que a senhora deixe uma mensagem para as mulheres. Eu acho que de uma maneira bem abrangente, não necessariamente só para o câncer de mama, né, como já falou várias vezes aqui,
E deixe também o contato das suas redes sociais, ou o contato para entrar em contato contigo, né? Como que as pacientes com dúvidas podem também tirar dúvidas com você. Tá bem, vou deixar meu contato, sim. Acho que de mensagem final, o que a gente pode falar... me falar, é para cá, né? Não sou muito ligada nessas câmeras. Como mensagem final, eu acho que eu gostaria de deixar isso bem reforçado. A pandemia, eu acho que ela vai durar muito mais do que a gente imaginou e do que a gente consegue imaginar agora. Eu acredito que a gente não possa deixar de fazer os outros cuidados da nossa saúde por conta da pandemia. Então, se observe, analise o seu corpo. Se você perceber mudanças no seu corpo, procure atendimento. E se está na hora de você fazer os seus exames de rastreamento, não deixe de fazer por conta da pandemia. Saia de casa usando máscara, né, utilizando do álcool gel, lavando muito as mãos, mas não deixe de sair de casa para cuidar também da sua saúde, porque, né, a gente não pode nos restringir apenas à pandemia para sempre, né? Doenças graves não vão esperar a pandemia passar. Acho que essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. Ótimo. Contato, rede social. Instagram, DRA, doutora alinelino.oncologia. Podem me mandar também suas questões por lá. Não consigo responder tão rápido, mas eu sempre me atento para estar respondendo a todos que lá fazem as suas questões. Tá bem? Ótimo. Doutora, eu só tenho a agradecer. Eu acho assim que, pelas mensagens que a gente recebeu ali das suas pacientes, eu senti essa energia gostosa, assim, esse carinho, né, no tratar sobre o assunto e também com as clientes. E fico muito feliz de ter profissionais assim. Graças a Deus, a gente está trazendo aqui profissionais que a gente sente essa energia boa, o tratar com o outro de uma maneira carinhosa, porque eu acho que é isso que está faltando, né? Então, muito feliz por tê-la aqui. O programa também, portas abertas para poder sanar dúvidas, trazer aí outros assuntos que a senhora acha interessante da gente passar para o público, né? Eu acho que assunto muito em alta agora, mas aí tem um ano inteiro de assunto, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, muito obrigada por todas as informações, né? Eu que agradeço, fiquei muito feliz. Obrigada. Sandriele, quero te agradecer a sua presença, a interação com a gente aqui, trazer tanta informação importante aí para essas mulheres, principalmente agora, né, no outubro, mas aí a gente sabe que o ano todo essas questões podem ser, né, discutidas. Muito obrigada pela oportunidade. Como mensagem final, quero deixar aqui que você pode ter câncer, mas o câncer, ele não te tem. Então, vai em frente, vai atrás, que com certeza você vai arranjar força de onde você nem imagina e você vai vencer essa, viu? Olha, você viu que mensagem legal, gente? Estamos encerrando, então, mais um programa, né? Eu acho que esses programas aí que nós vamos fazer agora em outubro, falando sobre esse tema, vai trazer assim, muitas emoções, muitas questões, muitas dúvidas, né? Que aí as pessoas que estão passando por esse problema, ou que tem algum familiar, ou que conhece alguém, vão poder sanar todas as dúvidas. Interajam conosco, mandem as suas perguntas aí para o Instagram do programa, mandem as suas perguntas aí, pode mandar para o meu pessoal, fiquem bem à vontade. Gente, o programa está encerrando e eu quero dar uns recadinhos para vocês aqui antes de encerrar, tá? Primeiro que dia 10, no sábado, a partir das 15 horas, nós vamos fazer aqui na TV Pedra Branca, Dia das Crianças na TV Pedra Branca. Vai ser bem legal. Estamos aceitando doações de brinquedos e roupas para em prol das crianças dos abrigos da cidade de Palhoça. Então, nesse dia aí vão ter muitas brincadeiras, sorteios, muita diversão com os apresentadores aí da TV. Vai ser bem legal, dia 10, a partir das 15 horas, das 3 horas da tarde. Então, interajam aí, faça a sua doação, se você tiver interesse, entre em contato conosco ou com a TV, que a gente vai atrás das suas doações. E também, na próxima semana, diretor, eu não enxergo. Enxergo sim. O diretor está me mostrando aqui. Próxima semana, o nosso programa vai ser
voltado para o Dia das Crianças. Vamos abrir uma lacuna aí no nosso Outubro Rosa e falar sobre o Dia das Crianças com Nádia Villani, psicopedagoga, idealizadora do projeto Doses de Alegria. Vocês precisam conhecer esse projeto, gente. É de encantar qualquer um. Então, vamos também falar com a psicopedagoga Albertina Schrein, eu acho que é assim que fala. E ela também vai nos falar sobre as dificuldades que a pandemia gerou no processo da educação das crianças. Então, aí você que tem filho em casa, você tem sobrinho, primo, quem for aí de criança, vai se interessar por nossos assuntos. E agora, próximo programa que vai entrar no ar, 11 horas, o programa da Viviane, o programa Entre Nós. Não percam o programa dela, que hoje vai estar demais, hein, gente? Um programa montado para maiores de 18 anos. Gente, encerramos por aqui. Um beijo para vocês. Esse foi o programa Muito Mais Bela, o universo feminino visto por quem faz. E até terça que vem. Um beijão da Gi. TV Pedra Branca, a sua TV, sempre com você.